Acesse univervideo.com. Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso, ao Eu Sou, o Senhor da Glória. Graças te damos, meu Pai, porque assim como o Senhor enviou a Tua Palavra e as coisas que não existiam vieram à existência, agora mesmo, nesse momento, a Tua Palavra penetre agora nesta pessoa que se encontra abatida, caída, aflita. Essa criatura que se encontra traumatizada com tantas injustiças, com tantos complexos, com tantas rejeições, com tantas maldições. Seja livre. Sim, a Tua Palavra penetre agora neste corpo franzino. Seja sarado ou não, mas cuja alma está em frangalhos. Receba a vida. Receba a vida, amiga e amigo ouvinte. Você que está vestido de humilhação, vestido de pano de saco, com cinzas na sua cabeça, seja livre, seja liberto agora, pela palavra, a palavra viva de Deus, a palavra que produz vida, que traz à existência o que não existe. Seja livre, livre de todas as suas amarrações, porque a palavra de Deus leva você a ter acesso à presença dele, e ele está aí com você. E essa palavra produz fé. Essa palavra produz poder. Essa palavra traz vida, traz perdão. Sobretudo, justiça. Traz justiça. Em o nome do Todo-Poderoso, receba tudo aquilo que você está precisando agora, em o nome do Senhor Palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, graças a Deus pela palavra, a palavra de Deus. Porque só em ouvir a palavra de Deus, a pessoa é liberta, é curada. A pessoa é livre de todas as suas mazelas. Jesus disse isso. Jesus disse que a palavra limpa, purifica. A palavra purifica. A palavra de Deus é a palavra da fé. E a palavra da fé é poder, é autoridade sobre toda a autoridade que existe nos céus e na terra ou no inferno. A palavra de Deus faz descarregar todas as energias do inferno, faz você ser livre, livre. E a própria palavra se garante, a palavra de Deus garante o recebimento do que ela promete.
Isso se chama fé. Mas o que há de mais poderoso na palavra da fé, a palavra de Deus, é justamente o poder que ela nos dá para acessar o trono do Altíssimo. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, diz: é impossível sem fé agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amiga e amigo ouvinte, saiba disso. A sua fé, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja, ela tem um poder. O poder de fazê-lo se aproximar de Deus e alcançar os seus favores. Sabe, deixa eu falar para você em termos mais práticos. Quando você tem dinheiro, você tem poder. O dinheiro dá poder para as pessoas. O dinheiro dá um poder temporário. Porque você, com o dinheiro, pode comprar bens materiais. Você pode comprar casa, você pode comprar apartamento, você pode comprar carros, comida, roupas, joias, ouro, enfim. Você pode viajar por todo o mundo com o poder do dinheiro. Só que o poder do dinheiro não lhe dá condições de comprar fé, de comprar saúde, de comprar a salvação. A fé é como um dinheiro, só que a fé tem o poder de aquisição ilimitado. Você que me ouve neste momento e que se encontra abatido, sem dinheiro, desempregado, arruinado economicamente, saiba de uma coisa: a fé que há dentro de você é capaz de adquirir tudo o que você precisa. Tudo. Porque a fé que Deus nos dá, além dela, Ele nos dá uma inspiração, uma instrução, um ensinamento que vai nos, uma vez colocado em prática essa inspiração, vai fazer de você uma pessoa de sucesso econômico. Quer dizer, você vai usar a fé naquela inspiração que não é dinheiro, que não é emprego, mas que é um poder, para que então, uma vez colocado em prática, você venha adquirir mais e mais e mais. Se você for fiel a Deus no pouco que Ele te deu, Ele vai ser fiel para te dar o muito. Inclusive, neste domingo eu fiz um desafio com as pessoas que estão com problemas econômicos. Durante essa semana corrente, todo o dinheiro que você ganhar, ainda que seja o mínimo, se você ganhar R$1, por exemplo, se você achar R$1 na rua, então você vai tirar a 10ª parte, primeira 10ª parte, e vai guardá-lo. E quando for no domingo, você vai trazer no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus, colocar no altar, e Deus, você vai provar a palavra de Deus. Você vai dizer: ó Deus, eu ganhei esse R$1 e tirei os 10%, o dízimo, as primícias, que são apenas 1 centavo, ou 10 centavos, melhor dizendo. Então eu trouxe aqui 10 centavos.
10 centavos. E agora eu quero ver o Senhor abrir as janelas dos céus conforme o Senhor promete na tua palavra. Como é que eu vou saber que o que o Senhor prometeu lá na tua palavra é verdadeiro? Só quando se cumpre na minha vida. Então eu convido você a fazer um desafio, um teste, uma prova com Deus. Todo o dinheiro que você ganhar durante essa semana, você vai tirando as primícias, os primeiros 10%, e vai colocando dentro de um envelope, guardando ali direitinho. E quando for no domingo, você traz e coloca no templo, no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, você pode levar e colocar lá no altar. E aí você estará provando a Deus, porque eu estarei orando e clamando e pedindo que Deus venha honrar a palavra dele na sua vida. Neste domingo, então, nós vamos fazer um grande desafio. E quem aceitar esse desafio é porque creu. É porque crê. Quem não aceitar é porque não crê. Então tá bom, fica para lá. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê, traga. Quem não crê, deixa ficar. Quem crê, traga e coloque no altar as suas primícias neste domingo. Quem não crê, não faça nada. Mas para os que creem, eu convido mais. Eu convido para você fazer com Deus, quando você colocar sobre o altar suas primícias, então você fala assim: meu Deus, eu quero resposta. Eu preciso de resposta econômica esta semana, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 mês. Mas eu quero ver resposta. Você dá um prazo para Deus. Dá um prazo para Ele. Faça isso. Você crê? Então, faça isso, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. É aleluia mesmo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Graças a Deus. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram agraciadas com o Espírito Santo. Foram bem-aventuradas. Você vai ver isso no relato. Por favor, note bem o tom de voz. Porque o tom da voz das pessoas batizadas com o Espírito Santo é diferente do tom da voz das pessoas que não são. Às vezes recebe até bênção, mas não receberam o Espírito Santo, o tom de voz é diferente. Ouça esse testemunho. Meu nome é Marina. Eu tinha um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, um vazio dentro de mim que eu não sabia de onde vinha e me atrapalhava. Eu não conseguia me relacionar muito bem com a minha mãe, não sabia muito bem como me relacionar com ela, como falar com ela, como ter um carinho de mãe, um afeto mesmo de filha. Era um pouco rebelde e por conta dessa rebeldia toda eu passei a namorar. Comecei a namorar e aí com o meu namorado também eu não sabia lidar muito bem. Também a gente discutia às vezes. Às vezes, eu não sabia realmente, por ser muito nova, eu não sabia como lidar com o relacionamento. E aí, com esse o namorado, que hoje é meu atual esposo, a mãe dele convidou a gente para estar indo na Igreja Universal. E lá eu ouvi falar da grandeza de Deus, do que Deus podia fazer dentro de mim, que aquele vazio que eu não sabia de onde vinha realmente podia sair, podia ter uma solução. Mas eu tinha uma certa dúvida ainda, se aquilo realmente podia acontecer comigo. Mas teve um dia que eu me entreguei e eu falei para Deus o quanto aquela dúvida estava me atrapalhando, que eu não conseguiria resolver sozinha, que eu precisava dele. E foi aí que
eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, uma alegria. E aí nessa entrega eu recebi o Espírito Santo. E eu tive a certeza que era o Espírito Santo porque eu fui... Dentro de mim tinha uma paz que eu não tinha antes. Tinha uma alegria que na verdade, eu não sabia de onde vinha, mas eu sabia que era Deus. E a certeza que eu não precisava ter ansiedade, eu não precisava de medo. Um consolo, na verdade, eu senti naquele momento. E eu tinha certeza que era o Espírito Santo. E isso se estendeu até hoje, porque em momentos que eu passo por dificuldades, por problemas, a primeira coisa que vem na minha mente é Deus, e é aquela mesma paz que eu tive naquele dia, eu sinto, eu tenho até hoje. E é isso que me consola, que me traz alegria todos os dias. E depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele medo já não havia mais dentro de mim, aquela ansiedade que me fazia ser tímida, ser travada, já não tinha mais. Eu passei a me relacionar melhor com as pessoas, a saber conversar. Com a minha mãe, antes eu já não conseguia lidar com a minha mãe, não conseguia conversar. Hoje, depois do Espírito Santo, eu pude conversar com ela, ter um relacionamento de mãe e filha de verdade, saber como falar, como agir com ela. E hoje, com o Espírito Santo, eu ainda passo por certas dificuldades, problemas, mas dentro de mim eu já não tenho mais aquela ansiedade. Eu tenho a certeza de que vai dar certo, de que eu vou conseguir superar essas dificuldades. Deus me dá esse consolo dentro de mim de que amanhã eu consigo resolver, amanhã vai ser um dia melhor, de que qualquer dificuldade que eu passe eu tenho um consolo, eu tenho um conforto dentro de mim que me impulsa a ser melhor, a ser diferente, a crer que coisas melhores vão acontecer. Eu sou grata ao Espírito Santo por ter essa paz dentro de mim, porque eu não acredito que um ser humano possa ser feliz se ele não tiver essa paz dentro dele. E essa paz, o único ser que pode dar para a gente é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E hoje eu só tenho essa paz, essa alegria graças a Ele. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Não se esqueça, às 6 da tarde, aqui no Templo de Salomão, eu estarei fazendo uma mini vigília com vocês. E você que está amarelado na fé, anêmico na fé, doente, enfermo, fraco na fé, 6 da tarde nós teremos uma vigília para você. E domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. Domingo passado, é interessante falar isso, recordar isso. Eu levei um cacho de uva, mostrei para as pessoas. Eu peguei um cacho de uva aqui em casa. Então, eu tirei lá da fruteira um cacho de uva. Você precisa ver, cacho de uva maravilhoso. Mas uma uva linda, maravilhosa. Não tinha uma uva murcha, ou doente, ou assim anêmica. Não. As uvas eram perfeitas, inclusive pesadas. Eu até me lembrei do cacho de uva que os espias de Israel viram os homens carregando lá na terra de Canaã. Mas essas uvas que eu levei e mostrei para as pessoas neste domingo à noite, essas uvas, apesar de uma beleza incrível, elas eram belas porque estavam cheias de agrotóxicos. E você sabe, quando a fruta tem agrotóxico, nem bicho quer, nem os bichos querem. Você pega, por exemplo, hoje uma goiaba maravilhosa, linda, extraordinária, que dá uma vontade de comer imediatamente. Mas se não tem bicho, normalmente essa goiaba tem agrotóxico, porque os bichos não gostam de agrotóxico, nem os bichos querem o agrotóxico. E eu digo mais, se pegar uma fruta com agrotóxico e colocar no lixo, duvido que algum bicho, alguma mosca vai pousar em cima. Duvido, porque nem as moscas querem o agrotóxico. Então, minha amiga, como
as frutas, os legumes e toda comida que nós comemos hoje em dia normalmente tem agrotóxico. Isso mostra que nós estamos vivendo no final dos tempos. Você sabia disso? Isso mostra que a humanidade está se matando, está se envenenando pouco a pouco. E cedo ou tarde, essa humanidade vai sofrer as consequências das grandes tribulações. E é sobre isso que nós estaremos tratando neste domingo aqui às 18 horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Alguém disse: ô bispo, por que não coloca no YouTube? Por que não coloca esse estudo do Apocalipse no YouTube, no Facebook? Sabe por que eu não coloco, minha amiga e meu amigo ouvinte? Eu não coloco porque nós queremos alcançar apenas as pessoas interessadas. Quem tiver interessado, vai na igreja. Vai na Igreja Universal. É claro que as pessoas que têm o Univer para crer, que participam, esses vão ter acesso. Mas as demais pessoas que quiserem participar, que têm interesse, que vão na Igreja Universal do Reino de Deus. Todos os domingos é de graça. Você pode ir lá participar, não tem que pagar nada, você vai lá aprender. Agora, se você quer ficar de papo para o ar, assistindo em casa as lições extraordinárias que falam sobre o Apocalipse, você vai ter que sair de casa, você vai ter que tomar ônibus, você vai ter que andar, enfim, você vai ter que ir numa igreja universal do Reino de Deus. Isso é para quem está interessado. Jesus, ele não andou nos hospitais, não, sabia? Ele não entrava nos hospitais, não. Jesus passava. E aqueles que o invocavam é que eram atendidos. Quem não o invocava, quem não o invocasse, não era atendido. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Fique com Deus e até amanhã, às 6 da tarde, na vigília aqui no templo.